Olá a todos! Estou de volta para mais um vídeo, conhecendo o Camboja. E no vídeo de hoje falarei um pouco sobre os templos budistas desta nação. Por todo o Camboja existem centenas de templos com arquiteturas magníficas. Começarei falando sobre o Angkor Wat, o maior templo ou o maior monumento religioso do mundo, que inclusive faz parte das 7 maravilhas do mundo. Em Khmer, a língua cambojana, Angkor significa cidade ou capital. Em Wat significa terreno do templo. Portanto, Angkor Wat significa cidade do templo. O Angkor Wat está espalhado por mais de 400 acres, ou 1.619 quilômetros quadrados. Segundo os turistas, nenhuma visita ao Camboja está completa sem visitar o Angkor Wat. Realmente, este monumento tem chamado a atenção do mundo, principalmente dos arqueólogos, geólogos e arquitetos, devido à sua estrutura gigantesca e da forma como foi construído. O Angkor Wat está localizado na cidade de Siem Reap, mesma cidade em que eu moro. Segundo os historiadores, o Angkor Wat foi construído no século XII e tem levado em torno de 35 anos para ser concluído. Teve 300 mil trabalhadores envolvidos e 6 mil elefantes, já que há séculos atrás não havia os recursos que temos hoje. Segundo alguns arqueólogos, foram usados 5 milhões de toneladas de arenito para construir o Angkor Wat, cada bloco pesando até 1.500 quilos. O arenito foi extraído de rochas de montanhas a 50 quilômetros de distância e transportados com extrema dificuldade até o local da construção do templo. Por não terem tratores, caminhões ou qualquer outro maquinário como hoje, alguns historiadores acreditam que usaram muitos elefantes e barcos pelo rio Siem Reap, principal rio daqui. A altura do Angkor Wat, do solo ao topo central, é surpreendente, medindo 213 metros de altura. Muitas paredes do templo são decoradas com milhares de baixo-relevos que representam divindades e figuras importantes das religiões hindu e budista. O Angkor Wat foi construído com uma representação simbólica do Monte Meru. O Monte Meru, na mitologia hindu, é a sagrada montanha de 5 picos, situada no centro do universo, onde residem os deuses Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, Shiva, o Destruidor, e os semideuses hindus, Divas. De acordo com a mitologia hindu, o Monte Meru está cercado pelo oceano. Então, nisso também, o rei, na época da construção do Angkor Wat, projetou o templo cercado por água todo ao redor. O Angkor Wat foi originalmente construído como um templo hindu, mas no final do século XII foi transformado em um templo budista. E ainda hoje é usado para adoração, tanto pelos cambojanos como também por estrangeiros que visitam o templo. Por todo o Angkor Wat é possível ver monges budistas. Andando pelo terreno de 400 acres do Angkor Wat, encontramos vários outros templos menores,
parcialmente cobertos por grandes raízes de árvores antigas. Os turistas que aqui chegam, além de quererem conhecer o Angkor Wat, também querem ver o pôr do sol, que é um verdadeiro espetáculo visto a partir deste templo. O Angkor Wat é destaque na bandeira do Camboja desde 1850, devido ao orgulho que a nação tem por este monumento ser o maior templo religioso do mundo. As imagens do Angkor Wat também estão estampadas em algumas notas do riel, moeda do Camboja, e em selos também. Muitos estabelecimentos no Camboja, principalmente hotéis, levam o nome deste templo. Tem muito mais para conhecer sobre este templo, mas se você tiver interesse, procure na internet, tem vários documentários excelentes sobre o Angkor Wat. Existem muitos feriados no Camboja, mais do que em qualquer país que eu já conheci. E um dos principais feriados aqui se chama Pechum Ben. Pechum significa reunir-se e Ben significa bola de comida. Esta cerimônia dura 15 dias, oficialmente 3 dias, e é em setembro, outubro, dependendo do calendário lunar. Os cambojanos têm um profundo respeito por seus pais, avós e ancestrais. Então, durante esse festival, é um momento que eles homenageiam seus ancestrais até 7 gerações. Eles acreditam que os parentes falecidos irão aos templos para esperar comida feita por seus familiares. Segundo a crença deles, os espíritos mortos não comem comida feita por pessoas que não sejam da família. Então, segundo eles, se os espíritos dos mortos irão aos templos e não encontrarem comida feita pelos seus parentes vivos, poderão ficar tristes, com raiva e os amaldiçoarão. O povo cambojano ainda acredita que os portões do inferno se abrem durante o festival e os fantasmas visitam até 7 templos. Então os familiares, com certo medo, levam comida no máximo de templo que puderem, porque eles não têm certeza em quais dos templos os espíritos irão. Eles acreditam também que os espíritos que saíram do inferno não poderão entrar no templo. Por isso, eles depositam comida no lado de fora do templo para eles. Os monges cantam continuamente nos templos durante este tempo de festival. E alguns acreditam que os espíritos que têm karma ruim, ou aqueles que morreram de forma violenta ou inesperada, vêm aos templos em busca de alívio e acesso mais fácil para a próxima fase de seu caminho espiritual. E que a melhor maneira para ajudá-los, segundo os monges, é através da comida. Por isso, durante os 15 dias do Pechum Ben, os cambojanos se mantêm muito ocupados, começando a preparar as comidas às 4 da manhã e indo aos templos. Neste período, é difícil encontrar passagens de ônibus, vans e até táxis, porque todo mundo está viajando. As estradas se tornam muito perigosas devido ao fluxo de carros. Além de irem nos templos, eles costumam se reunir com a família para fazerem refeições juntos. No final do Pechum Ben, ou seja, no 15º dia, eles fazem batucadas com muito barulho e bem alto, que é para espantar os espíritos, fazendo-os retornar de onde vieram. O povo cambojano é muito devoto ao Buda. O ano inteiro, diariamente, tem adoração ao Buda nos templos. Aonde eu moro, próximo à minha casa, tem 3 templos. E diariamente, a partir das 5 da manhã,
eu ouço os monges começarem suas adorações ao Buda. Mas é durante os feriados ou festivais que os templos recebem diariamente centenas e milhares de pessoas para adoração, oferendas ou pedidos ao Buda. Por favor, não esqueçam do Camboja em vossas orações. Um abraço e até o próximo vídeo.